João capítulo 17. Irmãos, este texto da palavra de Deus, ele é muito conhecido, e ele é conhecido como a oração sacerdotal. É o momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele eleva uma oração a Deus, ele fala publicamente a respeito de nós, numa oração diante do Senhor. Qual é o momento que nós estamos vivendo aqui? Quero que os irmãos comecem a vislumbrar o momento. Jesus ele tinha terminado de dar todas as instruções para os seus discípulos antes da sua morte, antes de ser entregue, antes de ser traído, e antes de morrer. Ele começa então a dar instruções. Desde o capítulo 13, versos 31 do livro de João, ele começa a dar instruções, e ele começa a falar que ele está indo embora. Ele começa a falar desde do capítulo 13 de João, versos 31, que ele está indo embora. Ele começa a falar que já está chegando o tempo dele, já está chegando a hora dele, já está chegando o momento em que ele havia falado desde aqueles momentos, desde o começo. Este momento aqui já havia passado perto de 3 anos, cerca de 3 anos, que Jesus Cristo tinha iniciado o seu ministério. Então esse momento aqui já tinha se passado 3 anos que Jesus tinha escolhido os seus discípulos, que Jesus tinha se batizado, iniciado o seu ministério, feito maravilhas e maravilhas. Então, o que acontece? Jesus já tinha falado, mostrado, ensinado os seus discípulos durante 3 anos. E aí ele começa a falar que ele ia para o Pai e tal. Nós vemos no capítulo 14 ele falando, não se turbe o vosso coração. No capítulo 13 ele começa a dizer que ele tem que ir embora. No capítulo 14 ele começa a falar assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não tivesse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E Jesus então ele começa num discurso de despedida, mas também num discurso de passagem de bastão, num discurso que ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou indo embora, eu deixei um legado, irmãos. O que é legado? Quando a gente fala assim, olha, qual que é o legado que você vai deixar? Quando você escutar isso, ele deixou um legado, é que ele deixou algo, uma situação, ou um aprendizado, ou uma coisa que ele sempre fazia, para a posteridade, ou seja, para a frente, que vai continuar. Então, olha, eu gostaria que você seguisse o meu legado. Então segue os meus exemplos, segue aquilo que eu fazia, os meus princípios. Puxa, eu cuidava, por exemplo, de repente você tem aí um parente, e ele cuida de pessoas. É uma pessoa que tem lá de repente uma associação não governamental. Então é um legado. Ou simplesmente pode ser um pai que montou uma empresa. É um legado. Ele montou todo um negócio que deve continuar. E é necessário que as pessoas que o acompanharam deem continuidade naquilo que ele fazia. Então, o legado é uma herança, não simplesmente monetária, pode ser uma herança também de princípios. Pode sim ser uma herança monetária, pode ser também mas também uma herança de princípios, de valores, de exemplos. Então Jesus, ele passou 3 anos com os seus discípulos, e então ele começa a dizer: agora está chegando aquela hora que eu falei que sempre aconteceria. Eu vou ser entregue, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue, e eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vou ser entregue. E aí nesse ponto, amados,
ele termina o seu discurso com esta oração. E note que Jesus Cristo, nesta oração, esta oração ela é composta de 3 fases, né? Ele ora por 3 situações. Ele ora primeiro por ele, do verso 1 ao verso 5, ele faz uma oração por ele, nós vamos ver isso. Do versos 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali naquele momento, aqueles que o Pai havia dado a ele, aqueles que haviam acompanhado ele em seu ministério. E a partir do verso 20, ele ora por mim e por você. Então, olha o amor de Deus, olha a preocupação de Deus. Você pode ter a dimensão do amor e da preocupação de um Deus que ora por você, sendo que você nem ainda era concebido. Você nem ainda, né, nem você, nem sua mãe, nem seu avô, nem sua avó ainda eram nascidos, mas Jesus já orava por mim e por você. Nós vamos ver isso, o seu amor, né? O amor de Deus. Esta oração de Deus, ela pode ser sintetizada em 4 petições, orando por 3 situações, né? Ou seja, por ele, pelos seus discípulos ali momentaneamente e por todos nós, e por 4 situações. Primeiro, pela salvação, nós veremos isso logo em seguida. Pela segurança, pela santidade e pela unidade. Então Jesus ele ora para que haja salvação, para que haja segurança, para que haja santidade e para que haja unidade. Neste momento também, amados, nós vemos praticamente quase que a plenitude. Jesus ele montando, né, o cenário, ele montando todo o circo, vamos dizer assim, né, o arcabouço, o esboço ali, né, ele montando tudo para o desfecho da sua missão. E Jesus Cristo ele mostra que ele é completo, ele é pleno. Se nós olharmos o Velho Testamento, nós olhávamos que no Velho Testamento era necessário que para interceder diante de Deus havia sempre um sacerdote. Sempre era necessário ter um intermediador, que era o sacerdote. Então sempre as pessoas tinham que levar as suas ofertas ao sacerdote, para que esse sacerdote apresentasse diante de Deus. Jesus Cristo, ele começa então a pegar tudo isso e mostrar para nós que ele era o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós e aquele que também media por nós. O intercessor, amados, o intercessor, ele é uma pessoa que pede por você, mas o mediador é aquela pessoa que ele defende você e ele ouve os seus argumentos. Por exemplo, nós estamos em uma discussão, 3 pessoas, então 2 pessoas estão discutindo, vai o mediador ajudar essas 2 pessoas. Aí o mediador pega, então faz conta que o pastor Paulo e o Edson estão em discussão, e eu vou ser o mediador dos 2. O pastor Paulo começa a falar, né, as suas argumentações e as suas razões, e de repente o Edson pega e começa a entender, mas não foi assim. O que cabe ao mediador fazer? Edson, calma, você vai ter a sua vez de falar. Calma, você vai ter a sua vez de falar. Pode falar. E aí termina o pastor Paulo falando, então, só que agora o Edson vai falar. E o Edson pega e começa falar. Então, e aí o pastor Paulo quer
intervir. Calma, você já falou e teve sua vez, agora é a vez dele falar. Olha o mediador. Olha o mediador. Ele não só intervém, né? E aí o mediador, ele olha os argumentos de cada um, e ele então chega para o pastor Paulo e falou assim: você escutou o que ele disse? Será que não tem um ponto de verdade nisso, ou de razão? Ou seja, ele faz arrazoados. Arrazoados ele busca a razão. Ele busca fazer as pessoas pensarem não na sua verdade, mas na verdade. Jesus Cristo, ele faz isso conosco diante de Deus. Por isso que ele pede para a gente orar, porque ele deixa a gente falar. Porque senão Deus chegaria para nós simplesmente e falava: você está condenado, você está condenada. Mas aí você pega e arrasou, você fala tal, e Deus deixa você falar. Ele escuta você falando. E Jesus Cristo, então, ele é nosso intercessor e ele é nosso mediador. Então ele já começa a se mostrar como sumo sacerdote. Então lembra que nós tínhamos ali anteriormente a Jesus, tínhamos que levar a nossa petição ao sacerdote. Hoje nós não precisamos mais simplesmente do pastor. O pastor, ele está aqui para te orientar, para te guiar, mas nós não somos seus mediadores. Você sabia disso? Nós podemos interceder por vocês, mas nós não temos mais o papel e a autoridade para, se você quiser falar direto com Deus, nós falamos: não, se você não passar por nós, você não vai ser ouvido por Deus. Não tem mais isso, gente. Hoje você pode falar com Deus diretamente pela pessoa bendita de Jesus Cristo, amém? Então, nós temos aí esse sumo sacerdote, que ele não é somente o sumo sacerdote, ele também é a oferta, porque ele mostra então que vamos dizer assim, o cenário posterior a isso, Jesus então é traído. Logo depois disso aqui, Jesus é traído. Jesus é traído, padece pelos nossos pecados, ou seja, ele passa por aquele julgamento e consequentemente por toda a assolação que Jesus passou, certo? E depois então ele é crucificado e morto. Então, logo após ter acontecido isso, então ele não é somente o sacerdote que intercede por nós e que media por nós, como também ele era a oferta. Ou seja, ele é a oferta também. Não somente a oferta, ele é o Deus que recebe a oferta. Ou seja, Jesus Cristo, ele é tudo em todos. Jesus Cristo, ele é pleno. Somente ele era um justo juiz, vamos dizer assim. Ele era o intercessor, o mediador, mas também ele era a oferta imaculada. Ele era a oferta pura. Somente ele poderia pagar o preço pelo meu pecado e pelo teu pecado. Você sabe que nenhum, por mais bonzinho que você possa achar uma pessoa, essa pessoa não era digna de pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado e mesmo pelos pecados dela. Nenhum de nós, mas Jesus Cristo pôde. Ele então paga, ele oferece o sacrifício, ele é o sacrifício e ele é o Deus que recebe o sacrifício. Ele é tudo em todos, amém? Nós vamos ver aqui durante a leitura que Jesus vai falar a respeito de mundo, né? Não estamos no mundo, como eu no mundo não sou, eu vou sair do mundo. Nós vamos falar sobre isso. Nós todos nós sabemos que a palavra mundo ela tem vários sentidos, correto? Acho que é de comum acordo aqui você saber que a palavra mundo tem vários sentidos. Você pode dizer o seguinte,
o mundo jaz no maligno. O que eu estou dizendo neste momento? Que o mundo jaz no maligno, que a palavra de Deus fala sobre isso. O mundo jaz no maligno. Nós estamos falando do sistema do mundo, conceitos, princípios, valores, estão já no maligno. Eu não tenho tempo agora aqui para discorrer a respeito, por exemplo, do sistema de governo do nosso país, corrompido, corrupto, que já é um sistema, que quem não participa desse sistema é expurgado. Quem não participa desse sistema é jogado fora, motivo pelo qual você encontra num partido A, no partido B, no partido C, no partido D, e você encontra menos em partidos pequenos, porque eles não tinham poder, porque se tivessem poder também estavam na mesma situação, porque o sistema é corrupto, o mundo jaz no maligno. Então nós estamos falando de sistema. Nós podemos falar a respeito de que por exemplo, eu falo assim: todo mundo aprovou. Quando eu falo todo mundo aprovou, por exemplo, eu chego aqui agora e vou falar assim: gente, nós vamos fazer uma votação. E nós votamos e todo mundo, todos nós aqui, levantamos a mão. Aí eu falo assim: nós estamos lá na igreja e todo mundo aprovou. Eu estou falando que todo o mundo aprovou? Eu estou dizendo que todos aqueles que estavam naquele lugar, naquele momento, aprovaram. Todo mundo aprovou. Mas eu também posso dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você fala assim, aí o próprio Jesus fala assim: aquele que ama o mundo, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí você chega e fala assim: mas Deus mesmo amou o mundo, caramba. Nós estamos falando de palavras diferentes. É mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, ele quer dizer, Deus amou a humanidade, todos os seres humanos. Na realidade, Deus amou não só os seres humanos, mas todos os seres viventes da terra. Não vamos discutir agora aqui, quando a palavra fala a respeito de natureza, a respeito da natureza. Deus, ele ama a natureza. Deus, ele você ser uma pessoa não ecológica, vamos dizer assim, também é errado, você sabia? Você não ser uma pessoa ecológica também é errado, mas não é o caso de nós ficarmos aqui discutindo agora sobre ecologia, tá? Mas quando Deus fala, ele amou o mundo, não quer dizer que ele amou o comportamento, o sistema, os conceitos, os valores. Então nós vemos aqui que a palavra mundo, ela tem vários significados. Então nós vamos falar sobre isso também na leitura do texto, ok? Jesus, ele inicia então esta oração, amados, falando a respeito de Pai, é chegado a minha hora. Ele inicia aqui o momento de ele falar: Pai, é chegado a minha hora. Então vamos ler os primeiros 5 versículos desse texto. Diz assim: depois de dizer isto, ou seja, de dizer o que ele falou, ele fala a respeito que ele estava indo embora, que eles tinham que dar fruto, logo depois aí ele fala a respeito de que o Pai é o lavrador, nós somos as varas, nós temos que dar frutos, e por aí vai, Jesus começa a falar assim. Depois de ter dito tudo isso, Jesus olhou para o céu e orou. No domingo próximo passado, o pastor Fernando falou a respeito desta oração de Jesus, e ele disse que esta oração de Jesus não foi ouvida, ou não foi atendida. Lembra que eu falei assim, eu vou argumentar de uma forma diferente na quarta-feira.
Eu não sei se vocês lembram, quem estava aqui no domingo, eu falei sobre isso. Eu falei, eu vou argumentar de uma forma diferente. Irmãos, pouquíssimas vezes você pode analisar na palavra de Deus, você vai ver Jesus orando publicamente. Jesus não tinha costume de orar publicamente. Ele sempre se retirava para orar. Quando Jesus orava publicamente, ele tinha em mente não só pedir algo a Deus, mas transmitir algo às pessoas que estavam ouvindo a sua oração. Então, esta oração de Jesus não é só uma oração de petição, mas também uma oração de instrução. É uma oração que ele queria mostrar algo para nós. Um exemplo bem claro disso, amados, é quando ele está diante do túmulo de Lázaro. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele ora a Deus, não é isso? E como ele iniciou a sua oração? Quem pode me dizer como ele iniciou a sua oração diante do túmulo de Lázaro? Eu te dou graças, porque sempre o Senhor me ouve, eu sei disso. Mas eu estou falando isso para que eles ouçam e te glorifiquem. Tinha um propósito, irmãos. Ele orou a Deus ali no momento ali de Lázaro, ele já sabia que Deus ia ouvi-lo, ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele já tinha toda a convicção do que ia acontecer. Mas necessário foi orar para mostrar para as pessoas que estavam ali que ele primeiro era um Deus, já era Deus. Jesus é Deus. Ele mostrou ali que ele tinha intimidade com o Pai, que ele tinha o poder de fazer aquilo, que ele tinha intimidade com o Pai. Então nós vemos essa situação, né? É muito fácil nessa questão. Ou seja, Jesus, quando ele orava publicamente, ele não orava simplesmente para pedir alguma coisa, para que algo acontecesse, mas ele orava para que as pessoas que estavam ao seu redor aprendessem, vissem ou percebessem algo. Você está no texto aí, Edson? Lê para a gente o texto para ficar bem claro. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Amém? Tinha um propósito aquela oração de Jesus. Ele não estava orando simplesmente para Deus atendê-lo. Ele sabia que o Pai o atenderia. Ele estava orando para que a população visse ele orar, e ao orar, o que ia acontecer. E ao acontecer, as pessoas glorificarem a Deus e também compreenderem que ele era o Filho de Deus enviado por Deus. Amém? Nesse momento aqui também, Jesus tem esse propósito. Ele poderia ter se retirado e orado a Deus por nós, mas ele tinha um propósito, irmãos. Então, primeiro, ele começa: depois disso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Algumas Bíblias aí está escrito sobre todo mundo, né? Carne, né? Ou seja, toda a carne, né? Então o que acontece? A humanidade, né? Para que conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Ou seja, lembra que eu falei que a primeira intenção de Jesus aqui nesta oração é a salvação. Primeiro ponto, né? Ele está falando a respeito da salvação. Ele está dizendo: Senhor, agora chegou a hora de eu ser glorificado, para que haja salvação, né? E aí ele diz: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Primeiro ponto aí, amados, Jesus ele estava falando a respeito da sua glorificação, né? Tem duas vertentes aqui, eu creio que eu fico com a segunda vertente. A primeira vertente, essa glorificação seria se tornar conhecido. Jesus Cristo até então, irmãos, ele não tinha se tornado conhecido. Ele não tinha se tornado conhecido. Em João mesmo, num determinado momento, nós vamos ver aqui, quando Jesus começa, que ele fala que é chegado a minha hora, os seus irmãos, eles chegam para ele e falam assim: olha, vai para lá, para tal lugar, tal não sei o quê, porque ninguém que quer ser conhecido fica fazendo o que você faz às escondidas. Então os irmãos deles viam as maravilhas que Jesus Cristo fazia, e eles chegavam para ele e falavam assim: vai para tal lugar lá, porque ninguém que quer ser conhecido faz o que você faz fora da multidão, de forma quase que anônima, né? Isso aí, irmãos, está em João capítulo 7, verso 6. Jesus ele falou com relação à sua mãe primeiro, né? Jesus sabia qual seria a sua hora. Ele fala em João 2,4, quando ele estava falando com a sua mãe, ele fala: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou, né? Ali, Jesus logo de cara, quando ele faz o seu primeiro milagre, a sua mãe quer que ele faça, os seus irmãos faziam isso com ele, a sua mãe fazia isso com ele. Eles viam o que Jesus Cristo fazia no meio da família, amados. Eles falavam: você tem que mostrar isso para todo mundo. E Jesus falava: ainda não é chegada a minha hora, calma, tudo tem o seu tempo. Eu aprendo com isso, amados. E Jesus, né, quando eu olho isso, eu vejo primeiro que Deus, ele é detentor e conhecedor dos tempos da minha vida e dos tempos da tua vida. Ou seja, Deus sabe os momentos certos de agir na tua vida. Deus sabe direitinho o momento certo de entrar com providência na minha vida e na tua vida. Ele tem o controle disso. Deus não está... Às vezes a gente vê as coisas acontecendo com a gente e a gente fica falando assim: será que Deus perdeu o controle da situação? Eu quero dizer para você que não. Deus tem tudo sob controle, e Ele sabe direitinho o momento certo de entrar com a providência sobre a tua vida. Então Ele fala primeiro para sua mãe, depois Ele fala para os seus irmãos, que é quando eu falei aqui para vocês. Os irmãos dele chegam para ele e falam: pô, fazendo o que você faz aí, somente aqui no nosso meio, vai para tal lugar. E ele fala: então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Ou seja, isso aqui é para nós, irmãos. Jesus Cristo fala para eles e fala para nós, né? Para nós, né? Tempo de trabalhar para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Tempo de receber uma bênção do Senhor. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Não é assim? Né? Ou seja, para receber bênção a gente quer para ontem. Para trabalhar a gente fala assim: Deus sabe de todas as coisas, né? Deus né? Quem sabe um dia, eu ainda não estou preparado, eu ainda não sei que, né? Receber as bênçãos a gente quer, rapidinho, né? Mas Jesus Cristo ele pega e mostra isso para nós. Depois no capítulo 7, verso 30, ele diz assim: procuravam pois prendê-los, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, Jesus Cristo, amados, Ele tinha o controle do tempo, da hora, da situação. Em determinado momento, amados, Jesus Cristo ele estava descansando com os seus discípulos. Ele pega, se levanta e fala: vamos embora, porque nós temos que, né? Tipo assim, não é hora de descanso agora. Quem analisar um pouquinho, parece que Jesus tinha cronometrado tudo que ele tinha que fazer. Ele tinha pouco tempo, irmãos. 3 anos para mudar a história da humanidade. 3 anos para mudar a história da humanidade. Eu fico olhando aqui, irmãos. Nós estamos aqui, né, há tanto tempo querendo mudar a história dessa igreja, e a gente não consegue.
E eu fico pensando, Jesus com 3 anos para mudar a história da humanidade. Então, ele sabia que ele não tinha tempo para perder. Ele não tinha tempo para perder. Então Jesus, ele tinha todo o contexto, ele tinha todo o sentimento disso. Jesus então, amados, tinha todo o controle da humanidade. E o propósito, irmãos, o primeiro propósito, qual que era? A minha salvação e a tua salvação. Primeiro propósito de Jesus, com tudo isso, ele diz, a vida eterna. O que Jesus quer nos dar, irmãos, quero dizer para você, qualquer coisa que você possa pedir para Deus, a primeira coisa que Ele quer te dar, a coisa mais importante que Ele quer me dar, é a vida eterna. Por isso que Ele diz o seguinte, que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero dizer para vocês, amados, por mais que nós possamos ganhar qualquer coisa, por mais que todas as suas orações sejam atendidas, se você não ganhar a vida eterna, você perdeu todo o tempo da sua vida. Se você não entender que Jesus Cristo, se você não entender que Ele não veio para me fazer rico, Ele não veio para me fazer conhecido, Ele não veio para me fazer próspero, Ele veio para me salvar. A palavra de Deus fala, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, e Jesus Cristo veio para nos salvar. É a primeira coisa, amados. É a primeira coisa. E ele fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, quando a palavra de Deus fala em conhecer, é diferente do que a gente fala. Se eu perguntar para vocês assim, quem conhece o pastor Maurício, todos vocês vão levantar a mão e falar, eu conheço o pastor Maurício. Vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. No teor mesmo da palavra conhecer, vocês não me conhecem. Vocês sabem quem eu sou, mas vocês não me conhecem. Se eu perguntar aqui qual que é a minha cor preferida, poucos vão falar. Se eu perguntar, se eu gosto de futebol, ou se eu gosto de moto, ou se eu gosto de algum outro esporte, ou se, muita gente vai falar assim, de esporte ele não gosta, gordinho desse jeito. Mas eu quero dizer o seguinte, ninguém vai, muitos de vocês não vão entender ou não vão conhecer alguns trejeitos que eu tenho, costumes que eu tenho, entendeu? Vocês vão falar, eu não conheço o pastor Maurício, entendeu? Só quem está mais tempo com a gente começa a conhecer um pouco. Por exemplo, se eu perguntar para o pastor Paulo se ele sabe como eu gosto de deixar minha mesa, a risadinha dele, ele sabe que eu sou chato, eu gosto que a minha mesa sempre esteja arrumadinha, Reginaldo? Eu gosto de, tem gente, o pessoal na empresa onde eu trabalhava brincava comigo e falava assim, toma régua, porque eu gosto de deixar as coisas tudo no mesmo lugarzinho, arrumadinho, milimetricamente e tal, não sei o que. E aí os caras, para brincar, tirar o sal da minha cara, chegavam assim e jogavam uma régua assim em cima da minha mesa. Eu falei, pra quê? Não, tá torto aí, para medir aí as pastinhas, para tal, não sei o que. Só quem convive realmente com a gente é que conhece a gente. Então dizer que eu conheço vocês também, eu estaria no mínimo enganado. Eu sei quem vocês são, mas eu não os conheço. Conhecer é muito mais do que saber quem é. Então, quando a palavra de Deus está dizendo aqui conhecer, irmãos, não é saber quem é Deus, não. Não é saber o que os outros falam de Deus. É realmente ter um relacionamento com Ele. É ir mais a fundo. É saber do que Ele gosta. É saber como Ele pensa.
ela saber o que alegra o coração de Deus. É aquilo, nós pegamos, se você olhar um cara muito claro que mostrou isso para a gente com a sua vida, foi Jó. Quando Deus começa a falar que ele era um homem temente, ele mostra ali logo no começo, mostrando que ele era um homem íntegro, que ele era um homem justo, que ele fazia sacrifícios perante Deus continuamente pelos seus filhos. Então ele era um homem que sacrificava perante Deus, tal, não sei o quê. Mas de repente acontece um monte de coisas com Jó, e no final, no capítulo 42, ele para e fala assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, ele então, depois de tudo que aconteceu na vida dele, ele percebeu que ele não conhecia Deus mesmo. Ele achava que conhecia Deus. Então, eu quero dizer para você, não se contente em saber quem é Deus. Procure verdadeiramente conhecer esse Deus. Porque eu quero dizer para vocês, amados, por causa disso, muitas pessoas estão sendo enganadas por líderes que apresentam o seu Deus. O seu Deus, o seu Deus limitado ao que ele crê, ou que faz da forma que ele acha que faz. Por quê? Porque nós não vamos buscar conhecer a Jesus Cristo realmente. Nós não vamos buscar. Quantas coisas que eu aprendi, amados, nesse evangelho de Deus, nesse evangelho que me apresentaram, que depois, quando eu fui realmente pesquisar, eu comecei a ver que não era nada daquilo, que me enganaram, e não fizeram isso por maldade, fizeram isso muitas vezes também por tolice, por ignorância, por preguiça, por comodismo, porque todo mundo sabe quem é Deus, mas poucos conhecem a Deus, irmãos. E a vida eterna é esta: que te conheçam, que te conheçam. A vida eterna é verdadeiramente conhecer quem é Deus. Então, o primeiro ponto que ele fala a respeito de salvação, ele fala: te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, fica bem claro, irmãos, que esta glorificação de Jesus Cristo pode ter dois significados. Primeiro, a glorificação de se tornar conhecido. Jesus Cristo, ele mudou a história da humanidade. Hoje nós seguimos um calendário que é antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém fez isso na face da terra, amados. Não tem calendário antes de Maomé, depois de Maomé, antes de Buda, depois de Buda. O calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Ele mudou a história desta humanidade. Ele se tornou conhecido e vai se tornar conhecido em todas as nações, queiramos nós ou não, queiramos os comunistas ou não, queiramos os socialistas ou não. Jesus Cristo será conhecido, será propagado, será mostrado por toda a face da terra. Hoje nós vemos a comunicação como está aumentando, como está se propagando, como está entrando. A China já não está conseguindo segurar os seus habitantes, porque a China faz uma lavagem cerebral nas coisas. A Coreia do Norte faz lavagem cerebral na vida dos seus habitantes, mas eles não vão conseguir segurar, e as pessoas vão começar a conhecer a Jesus, as pessoas vão começar a saber quem é Jesus. Não tem jeito, amados, não tem mais jeito. Então a primeira forma dele ser glorificado é ele ser conhecido em todo o mundo, ser divulgado, propagado em todo o mundo. E a segunda forma que ele seria glorificado, irmãos, é ao atender, todo o propósito de Deus.
quando ele então diz, está consumado, está pago, né? Ou seja, essa palavra, irmãos, ela tem um significado de tipo assim, ó, não deve mais nada, está terminado, o serviço está pronto do jeito que foi mandado fazer. Ele, Jesus Cristo, é melhor do que o sargento Nascimento lá, né? Missão dada é missão cumprida. Jesus Cristo é muito melhor que ele, irmãos, é muito melhor que ele. Jesus Cristo realmente, a missão foi dada. Você vai morrer pela humanidade, você vai pagar o preço do pecado do Maurício, do Paulo, do Borges e de tantos outros, tal. E ele foi lá e pagou. Está pago, está pago, não deve mais nada. Esta palavra, irmãos, né, ela era colocada em todos os lugares. Por exemplo, quando se comprava um terreno e terminava de pagar o terreno, eles batiam um carimbo na escritura do terreno, dizia Tetelestai, está pago, tipo, não deve mais nada, né? Quando pagava-se uma conta na venda, né? O cara pegava toda aquela coisinha da venda lá, que era aqueles bilhetinhos da conta lá que fazia, ia lá e colava, dava pro cara lá, o cara chegava lá e colava lá no beiral da porta da casa dele, tipo, não estou devendo mais nada pro coisa. Era assim que se fazia, entendeu? Então, ou seja, ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado, e na sua morte, então, acontece o que aconteceu, o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, né? Nós vemos que em João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio ele estava, né, o verbo estava com, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, falando de Jesus Cristo. E em Filipenses capítulo 2, Paulo fala assim que, né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tem por usurpação ser igual a Deus, certo? Mas antes se humilhou em forma de homem, e estando em forma de homem, se deu a morte, e a morte de cruz. Mas aí ele fala, para quê? Para que ele fosse glorificado, para que toda a carne, todos conhecessem e se dobrassem diante de Jesus Cristo, que é Senhor. Então, Jesus Cristo, ele estava sabendo que após a sua morte e sua ressurreição, ele estaria voltando ao Pai, recebendo de volta toda a sua glória, da qual ele se despojou para estar conosco, da qual ele se negou para estar conosco. E agora então ele vai e recebe toda a sua glória novamente. E aí então, quando ele recebe a sua glória novamente, automaticamente ele completa tudo dizendo: eu sou o sumo sacerdote que intercedo, eu sou a oferta da qual eu dou, e eu sou o Deus Todo-Poderoso que recebo. Ele é o completo. E aí então ele começa a orar por nós. A partir do versículo 6 ele começa a orar pelos seus discípulos, aqueles que haviam de levar, de dar continuidade ao seu legado. Irmãos, que coisa mais maravilhosa! Eu vejo um Deus perfeito, um Deus que não pecou, um Deus que era perfeito em tudo, e de repente ele pega e dá para pessoas imperfeitas e pecadoras continuar a sua obra. Que coragem! Que coragem! Mas sabe, amados, por que ele fez isso? Porque ele sabe que o Evangelho é tão poderoso que nem nós podemos segurá-lo. Ele sabe que o seu Evangelho, a sua palavra, é tão poderosa que nem nós, falhos humanos, poderíamos segurar esta palavra tão poderosa, esse Evangelho tão poderoso. Eu quero dizer para você, amados, não importa quão falho nós sejamos, Deus conta conosco para falar do seu amor. Não importa você falar: ai, mas eu sou assim, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquele outro. Evangelho não é só falar. Você prega o Evangelho quando você abraça uma pessoa.
Você fala do amor de Deus quando você ouve uma pessoa. Você fala do amor de Deus quando você divide um pouco que você tem com outra pessoa. Você fala do evangelho da salvação quando você atende a um enfermo, a um necessitado, a um carente. Nós achamos que pregar o evangelho é simplesmente falar bonito, mostrar tudo isso. É nada, irmãos. Falar do amor de Deus é muito mais com práticas do que com palavras. Então você tem todas as condições do mundo de falar do amor de Deus. Você tem. Ele então começa a orar, amados. E os amados aqui, eles falam o seguinte. Primeiro, ele mostra quem são os seus discípulos. Primeiro, ele fala assim: eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Primeiro, um discípulo de Jesus guarda a sua palavra. Depois, agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti. Eles aprenderam isso. Pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles aceitaram. Segundo, um discípulo de Jesus aceita a palavra do Mestre, aceita as ordenanças do Mestre, aceita os princípios, os preceitos, o que Jesus Cristo fala. Quando nós queremos ficar contestando o que Deus fala, nós não estamos agindo como discípulos do Mestre. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Para ser discípulo tem que crer. Tem que crer. E crer não é questão de inteligência, não é questão de conhecimento, não é questão de posição social, não é questão de posição econômica, material e financeira de alguém. Crer, amados, crer vem de cada um de nós. Crer. Aí eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Jesus estava rogando por nós, não pelo mundo. Então Jesus não estava rogando por qualquer pessoa, irmãos. Jesus não estava rogando por toda a humanidade. Ele estava rogando por aqueles que criam no nome de Jesus, por aqueles que aceitavam a palavra de Deus e por aqueles que guardavam a palavra de Deus. Ele estava orando por esses. Quem não faz isso, ele não estava orando por esses que não guardam a sua palavra, que não aceitam a sua palavra e que não creem na sua palavra. Ele estava orando por esses aqui. Ou seja, quero crer que Deus estava orando por mim e por você. E aí ele fala: eles são teus. Ô irmão, saiba de uma coisa, você é de Deus, e Deus cuida daqueles que são seus. Deus cuida. Assim como você cuida de algo que você quer bem, eu quero dizer para você que Deus cuida muito bem de mim e de você. Nós somos dele. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, ou seja, olha a outra palavra mundo de uma forma diferente aqui, ou seja, não ficarei mais no meio, no ambiente deles, não ficarei mais aqui entre os homens, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Lembra que depois nós falamos a respeito de proteção, Primeiro nós falamos sobre salvação e agora nós estamos falando sobre segurança. Protege-os. Se você é de Deus, Deus te protege. Quero dizer para você, pode acontecer o que for, se você é de Deus, Deus te protege. Deus nos protege, ok? Pode acontecer alguma maldade conosco? Pode, mas Deus nos protege. Deus nos protege. E ele fala o seguinte, irmãos: que eles sejam levados à plena unidade. Nós falamos lá sobre unidade, porque tem um propósito, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: o Senhor os ama
nem mais, nem menos do que o Senhor me ama. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Que o mundo tem que saber isso. O mundo tem que saber isso. Que o Senhor os ama tanto quanto me ama. A gente pode achar, não, mas você até é louco, pastor. Você até é louco. Está escrito isso aí na tua palavra, na tua Bíblia ou não está? Está escrito isso aí? Jesus Cristo não escreveu isso aí? Ele está dizendo o seguinte: Deus não ama mais ao Maurício e menos ao Paulo. Deus nos ama de igual forma. E a forma que Ele nos ama é a forma que Ele amou a Jesus. E a forma que Ele amou a Jesus, amados, é a forma que tanto glorifica como permite que Ele morra. Então não pense que, mas então por que acontece isso de errado comigo, pastor? Porque tem um propósito de Deus na sua vida. Não pense que só porque você é filho de Deus, você vai ser um bibelô, que ninguém te toca, que ninguém te pega, que ninguém faz nada, que ninguém... Não, fizeram com Jesus, que era o primogênito, podem fazer conosco também. Mas tem recompensa. Tem recompensa. Tem glorificação. Tem vida eterna. Pode ter certeza disso. Vale a pena. Vale a pena. Amém? E aí ele fala: Pai, eu não quero que me desses estejam comigo. Pai, quero que os que me desses estejam comigo. Para onde que eu estou, venham para a minha glória. A glória que me desse porque me amasse antes da criação do mundo. Jesus Cristo ele fala, né? No capítulo 14: Vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar para vocês. Eu volto porque eu vou preparar lugar para vocês. Tem um lugar com Jesus para mim e para você. Amém? Pai justo, ele fala a respeito de um Deus que é justo, irmãos. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste, como eu fiz o teu nome, e continuarei a fazê-lo. Irmãos, aqui mostra que Jesus Cristo não só interviu por nós, não só advogou por nós, mas Ele vai continuar fazendo. Ou seja, hoje, nos dias de hoje, Jesus Cristo está intercedendo por nós, está intercedendo por você, está advogando pela sua causa, Ele está falando diante de Deus ao teu respeito. Ele continuará fazendo. Por isso que Ele se chama Emanuel, Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, vai acabar tudo isso e eu vou estar com vocês. Não pense que você está sozinho nesta. Não pense que você está sozinho na sua luta. Jesus Cristo está com você. Ele disse: eu já os ajudei e eu vou continuar a fazer isso. Eu vou continuar ajudando. Jesus vai continuar me ajudando. Jesus vai continuar te ajudando. Pode ter certeza disso. Pode ter convicção disso. E Ele então, amados, mostra que nós devemos ter a santidade de separarmos diante de Deus, porque Ele fala a respeito dessa separação. O Senhor me deu eles, não é ao mundo, são eles. Nós somos separados, e separados, amados, a palavra de Deus fala para que nós somos chamados para glorificar a Deus e falar das maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos chamou com um propósito. Ele não chamou com o propósito de eu enricar. Ele não chamou com o propósito simplesmente de eu ser conhecido em todas as nações. Ele não chamou com um propósito qualquer. Ele chamou primeiro com o propósito da salvação, e depois com o propósito de ser usado em suas mãos para falar do seu amor. Deus te chamou para você falar do amor dele. Pastor, mas eu não sei pregar. Fale do amor dele fazendo um bolo para sua vizinha, ajudando ela a limpar a frente da casa dela. Teve
uma ilustração. Eu esqueço o nome agora não foi Spurgeon, não sei se foi Spurgeon que falou ou quem foi que falou, mas de um grande pregador que ele falou que um dia chegou um profissional para ele, né, e disse o seguinte: pastor, como eu sirvo a Deus na minha profissão? E aí ele disse assim: o que você faz? Ele falou assim: eu faço calçados. Aí ele disse o seguinte para ele: faça o melhor calçado e venda por um preço justo. Assim você estará servindo a Deus. Faça o melhor calçado e venda por um preço justo. Assim você estará servindo a Deus. A gente acha, amados, que servir a Deus é vir para a igreja. Servir a Deus é ficar falando aqui: olha, você vai para o inferno e coisa desse tipo. Servir a Deus, não, amados. Servir a Deus, amados, é servir ao próximo. Servir a Deus é fazer o melhor que você pode fazer dentro da sua... O que você faz? Você dirige, então dirija bem. Quer servir a Deus? Dirija bem, sabe? Não fique fechando as pessoas, falando palavrão, xingando as pessoas no trânsito, fazendo com que, colocando em risco a vida das pessoas. Você estará servindo a Deus se você fizer isso. Você é uma pessoa que cozinha, faça o melhor, tente usar os melhores ingredientes, tente vender por um preço justo, não por um preço escorchante. Se Deus estiver te dando lucro e você puder dar num determinado momento, dê. Irmãos, eu tinha uma livraria há muito tempo, tinha uma livraria evangélica, e eu não podia ficar naquela livraria. Eu não podia ficar naquela livraria, porque eu não conseguia ficar naquela livraria, porque eu chegava e eu tinha lá livros, bíblias, CD, que CD? Era o tempo do LP, irmãos. Oh, Jesus, né? LPs e tal, né? Eu tô aqui mostrando mesmo. E eu fazia e tal, assim. E aí eu tava lá, de repente chegava um seminarista. E seminarista, irmão, gente dura seminarista. Gente dura é seminarista. Entendeu? E eles chegavam lá e falavam, e ficavam lá vendo os livros. E eles começam a olhar os livros e os olhos brilham, né? Eles começam a olhar os livros, os olhos deles brilham. E eles folheiam os livros, e eles olham, e eles comentam sobre o livro e tal, não sei o que lá e tal. Irmãos, não tinha uma vez que eu não estava lá que eu não dava um livro para um. Não tinha uma vez. Aí meu sócio falava: não, só me olha, você não tem que ficar aqui, porque se ficar aqui é capaz de sumir. E irmãos, e era mesmo. Quando eu via alguém que se interessava pela leitura, que eu via que aquela pessoa era interessada mesmo pela leitura, se ela não conseguia comprar, eu comprava para ela. Era assim, irmãos. Entendeu? Porque, ou seja, você tem que procurar fazer o bem com aquilo que você tem. Você não sabe muito, mas você sabe. Você não pode muito, mas você pode. Então faça. E por fim, amados, Deus fala da unidade. O pastor Fernando disse: olha, talvez Deus não ouviu a nossa oração. Mas quem disse que Jesus Cristo estava fazendo esta oração para Deus? Nós não somos robôs. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Será que não tinha outro propósito aí que ele falava assim, que é para que eles sejam um? Irmãos, ele está dizendo aqui que quando nós formos um, o mundo o conhecerá. Então, na realidade, Jesus Cristo ele não estava fazendo uma oração para ser atendido, mas ele estava fazendo uma observação para que nós verdadeiramente lutemos por ser um, para que nós nos esforcemos para ser um. Sabe por quê, irmãos? Senão vai ficar aqui, cada um de nós aqui, falando assim: não estou sentindo, não quero ser um com o pastor André,
no sentir de Deus. Então nós vamos ficar esperando sentir de Deus para fazer o bem para as pessoas? Nós vamos esperar sentir de Deus para perdoar as pessoas? Nós vamos esperar sentir de Deus para amar as pessoas? Irmãos, nós confundimos amor, sentimento com amor bíblico. O amor bíblico não é sentimento, é decisão. Amor, sentimento, amados, eu tenho afinidade com um, com outro, tal, não sei o quê, e aí eu tenho aquele amor, sentimento. Mas o amor bíblico não é sentimento, não. O amor bíblico é decisão. Ele fala amai, está no imperativo. Não está no tipo assim, eu gostaria tanto que vocês se amassem. Jesus não falou isso, amados. Ele disse, amai-vos uns aos outros. É uma decisão que eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar uma decisão de falar, eu vou amar essa pessoa. Mas essa pessoa é má, essa pessoa é chata, essa pessoa não gosta do que eu gosto, mas eu não amo ela por isso. Eu amo porque o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me salvou, que morreu por mim, disse para eu amá-la. Então eu tenho que aceitar a palavra dele, eu tenho que crer, eu tenho que guardar. Que palavra é esta? Que evangelho é este? Cada um de nós temos o nosso Deus, amados. A gente não quer reconhecer, mas quando a gente não cumpre a palavra de Deus, cada um de nós criamos o nosso Deus. E Deus, Ele fala para que nós nos esforcemos para estas questões. Não é questão de se eu quero, se eu gosto, se eu me sinto bem. Irmãos, eu não me sinto bem com algumas coisas que eu vejo. Mas, como um servo de Deus, como um discípulo de Cristo, como alguém que herdou a vida eterna, e que não é nenhum santo, e que foi perdoado, e que foi amado, e que foi aceito por esse Deus, eu tenho que amar. Eu tenho que amar. E é uma decisão. Então eu tenho que praticar ações de amor ao meu próximo. Praticar ações de amor, porque não é só eu te amo, meu irmão. Não é isso não. Não é isso não. Amar é você ver essa pessoa que talvez você não goste necessitar de algo e você puder fazer, e você ir lá e fazer. O pessoal está falando de um filme aí que está passando aí, e ontem nós assistimos esse filme. Tem várias pessoas falando desse filme aí, né? Até o Último Homem, né? E você num determinado momento, amados, este rapaz que foi lá e fez o protagonista do filme, eles estão os Estados Unidos guerreando contra o Japão, e é uma carnificina assim, o filme se matando, o pessoal se matando, aquela coisa toda e tal, e ele se nega. Ele é um adventista do sétimo dia, e ele se nega em pegar em armas. Ele não pega em armas, e ele então se nega, né? Mas ele quis ir para o exército para salvar vidas. Então ele vai lá e começa a salvar um monte de soldados, e de repente ele vai e ele se esconde num lugar, né? Porque tem vários japoneses ali em redor tal, e ele começa a se esconder num labirinto. E ele começa a se esconder para um lado, se esconder para o outro, se esconder para um lado, tal, não sei o quê. De repente ele se esconde num lugar assim, e aí quando ele vira um japonês atrás dele assim, um japonês atrás dele, ele se assusta, o japonês também se assusta, tipo, agora vão se atracar, né? Ele olha e vê que o japonês está com um tiro aqui. Aí ele pega, calma. Aí ele faz um curativo no japonês e aplica a morfina para parar a dor. Isso é amor, amados. Isso é amor. Note que ele não ficou falando, não, esse cara acabou de matar um monte dos meus amigos, um monte dos meus conhecidos, Ele tinha um princípio divino.
que ele foi chamado para salvar vidas e não para tirar vidas. E ele foi, neste propósito, fazer o que ele fez, né? E mostra depois o verdadeiro recebendo as condecorações, porque isso é uma história verdadeira, esse filme. É um documentário de uma história verdadeira, certo? Então, amados, amar não é porque eu quero, né? Ter unidade, buscar a unidade entre a comunidade, não é uma coisa se eu gosto, se eu quero, se eu me sinto bem. É uma obrigação de cada um de nós. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, para que nós vivamos em unidade, vivamos em comunhão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, nós possamos entender. Irmãos, eu fui sucinto, né? Se nós fôssemos falar desse texto aqui, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Muito tempo falando mais sobre este texto, sobre mais detalhes que tem esse texto, mas eu quis passar esses princípios. Primeiro, Jesus orou por si, para ser glorificado, porque Ele é Deus, Ele é pleno em nós. Jesus orou pelos seus discípulos, para que eles dessem a continuidade, homens falhos como você e como eu. E aí Ele orou por nós, porque nós creríamos nele através desses discípulos, dessas palavras. Hoje nós cremos em Jesus porque nós ouvimos os evangelhos destes homens. E Jesus então também falou a respeito da salvação, que é a principal coisa que Ele quer para nós, a nossa salvação, a segurança que Ele tem por nós. Ou seja, eu estou seguro em Cristo, você está seguro em Cristo, para que nós vivamos em santidade, buscando falar do amor dEle, e para que nós vivamos em unidade, para que nós possamos mostrar, através das nossas atitudes, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, e que Deus nos use, que Deus nos use em suas mãos para a bênção do nosso próximo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus maravilhoso, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Deus maravilhoso, pelo Teu carinho para conosco. Obrigado pelo Teu sacrifício, ó Deus. Obrigado pela Tua perfeição, Senhor. Deus, eu Te louvo e Te exalto de todo o meu coração. Pude aprender um pouco mais, Senhor, de Ti nesta noite. E, ó Pai, quero me colocar, Senhor, ao Teu dispor, para ser usado em Tuas mãos, ó Pai, para continuar através da minha vida falando do Teu amor, para continuar, ó Deus, através das minhas ações e reações, mostrando o Teu amor, Senhor, maravilhoso para todos, ó Pai, que o Senhor nos der. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, abençoa cada um desses que ouviram a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um desses e usa-os de igual modo, Senhor. Usa-os de igual forma, Senhor. E, ó Deus maravilhoso, que nós possamos, ó Pai, dar muitos frutos, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.